Olá, boa noite, bom dia, boa tarde, não sei que hora você vai estar assistindo esse vídeo. Estou gravando à noite, mas quero falar um pouco da palavra de Deus nesse momento, exatamente do Evangelho de Salvação. Você que de repente está assistindo esse vídeo, pode não ter ainda ouvido o Evangelho de Salvação, porque nós sabemos que o homem, ele se distanciou de Deus, o primeiro homem criado, Adão, e a sua companheira Eva, desobedeceu uma ordem de Deus, e passou a existir o pecado através dessa desobediência de Adão e Eva, transmitido a toda a raça humana. E a ordem de Deus se encontra no livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 16. No livro de Gênesis, eu vou ler aqui, ele fala: e ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comereis livremente, mas da árvore da ciência ou do conhecimento do bem e do mal, dela não comereis, porque no dia em que delas comeres, certamente morrerás. Então, a sentença para a desobediência dessa ordem de Deus era morte. Era morte. E o que é que eles fizeram? A Bíblia nos narra também no capítulo 3, que a serpente tenta a Eva, e ela toma desse fruto, come, e também dá a Adão, e ele come, desobedecendo assim a ordem de Deus. E vemos que a sentença para a desobediência que Deus fala é a morte. João 3,16, que nos diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira, uma maneira excelente, que João não soube explicar. Ele disse: de tal maneira, que ele deu o seu Filho único, unigênito, ele deu, para que todo aquele que nele crê não morra, não pereça, mas tenha a vida eterna. Veja que a sentença era a morte, mas Deus deu o seu Filho, deu o seu Filho único para morrer no nosso lugar, para morrer no lugar de todo aquele que crê. Veja que ele diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, unigênito,
para que todo aquele que nele crê não pereça, não morra, mas tenha vida eterna. Deus envia o seu Filho por amor para morrer no nosso lugar. E o Senhor Jesus, ele vai à cruz, derrama o seu sangue precioso, morre no nosso lugar. E você que está ouvindo essa mensagem, essa palavra de Deus, que é tirada aqui das Escrituras, que é tirada da Bíblia, da palavra de Deus, para você, nesse momento, que está me escutando, se você crê, você tem vida eterna, você é salvo. Você tem uma vida em Cristo que não se acaba mais. Nós vemos também no mesmo livro de João, no capítulo 4, capítulo 5, João capítulo 5, e o versículo 24, diz o seguinte: na verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Veja, que coisa maravilhosa essa graça. E é através de Jesus Cristo, de crer em Jesus Cristo, que Ele não pede nada em troca, mas simplesmente Ele se deu para que todo aquele que nele crê tenha vida eterna. E o Senhor Jesus, Ele foi à cruz, morreu, foi sepultado, mas ao terceiro dia, Deus o ressuscitou de entre os mortos. E Ele veio à vida e subiu para os céus e se assentou à direita de Deus. Hoje nós temos um homem, porque o Senhor Jesus é Deus e homem. Nós temos um homem assentado à direita de Deus e intercede por todo aquele que crê. Que coisa maravilhosa. Você já pensou nisso? Você já pensou nisso? No livro de Romanos, capítulo 5, vai falar justamente disso. E o versículo 12 diz o seguinte: porque assim como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Essa morte é separação total de Deus. É separação total de Deus. Mas o Senhor Jesus, Ele veio trazer vida eterna para você, vida que não tem fim. Agora veja que maravilha, no capítulo 5 e no versículo 1 diz: justificado, pois, mediante a fé no Senhor Jesus, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele nos justifica. Ele justifica o pecador, Ele justifica o ímpio por meio da fé. E isso é de uma vez para todas. Uma vez que você creu no Senhor Jesus,
você recebeu essa vida eterna e não tem mais condenação para você, a morte, a separação total de Deus, mas tem vida em Cristo Jesus, vida em abundância para sempre, desfrutando da presença do Senhor Jesus. Foi isso que Ele veio trazer para nós. E todo aquele que nele crê, ele não perece, ele não morre, porque o Senhor Jesus, ele assegura isso para todo aquele que nele crê. E isso é de uma vez para sempre. Vou ler novamente o versículo que está no livro de João, para a gente encerrar. João 5, 24. Diz o seguinte, 24. Na verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entra em condenação, mas passou da morte para a vida. O Senhor Jesus, através do Senhor Jesus, nós temos vida para sempre. Foi isso que Ele veio trazer para todo aquele que nele crê. O carcereiro, o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 16, isso narra a partir do versículo 31. Ele faz uma pergunta para Paulo. Paulo está na prisão, guardado por este carcereiro. Paulo está na prisão injustamente, porque Paulo está na prisão por pregar o evangelho do Senhor Jesus, esse evangelho que traz vida. E Paulo é preso porque as pessoas diziam que Paulo estava perturbando a ordem deles, porque eles adoravam a outros deuses, eles não tinham conhecimento do Deus Todo-Poderoso, do nosso Deus, desse Deus que enviou seu Filho, Jesus Cristo, para nos salvar. E aí Paulo é preso, Paulo e Silas. Eles oravam dentro do cárcere, já tinham apanhado, colocado no cárcere. A Bíblia fala que estava preso seus pés e suas mãos, mas mesmo assim eles adoravam a Deus e oravam. A Bíblia fala, a palavra de Deus fala que houve um tremor de terra, um terremoto. Ali as portas do cárcere se abriu. E o carcereiro que guardava, responsável por guardar esse cárcere, pega da sua espada para tirar a sua própria vida. Muitas pessoas hoje, eles pensam em tirar a sua própria vida em momento de desespero, porque ele ainda não teve o conhecimento desse Salvador, Jesus Cristo, que veio e deu a sua vida no lugar de todo pecador. E por assim dizer, para aquele que deposita fé, ou para aquele que crê nele como Senhor e Salvador, Ele trouxe vida e salvação. Muitas pessoas pensam em tirar a sua própria vida em momento de desespero, por não conhecer o Senhor Jesus. Mas foi isso que aquele carcereiro fez. Pegou da sua espada para tirar a sua vida, porque ele sabia que seria morto, porque ele estava guardando, estava na sua responsabilidade de guardar aqueles prisioneiros. Ele pega da sua espada para se suicidar. E Paulo fala: não te faça nenhum mal, porque estamos todos nós aqui. E ele diz: o que é que eu tenho que fazer para ser salvo? Isso é uma pergunta que esse carcereiro faz
para Paulo. E ele diz: crê no Senhor Jesus e será salvo. Crê no Senhor Jesus e será salvo. A palavra nesse momento para o carcereiro foi uma palavra de vida. A Bíblia fala que o carcereiro levou Paulo para a sua casa. Paulo anunciou o evangelho para todos que estavam na sua casa. Eles creram, foram batizados e se alegraram. Ele cuidou das feridas de Paulo. Aquele que estava querendo tirar a sua vida recebeu o ânimo, não só de viver nessa terra, mas um ânimo maior, que era de uma vida eterna, do encontro com o Senhor Jesus para viver para sempre. Talvez alguém que esteja assistindo esse vídeo está desesperado ou pensando em fazer alguma bobagem, pode ser até com a sua própria vida. Eu vou usar aqui as palavras de Paulo e dizer para você: não te faça nenhum mal. E é importante que você faça a pergunta que o carcereiro fez, que é: que eu tenho que fazer para ser salvo? E a palavra de Deus diz: crê no Senhor Jesus e será salvo. Até aqui. Seguimos sempre aprendendo com a palavra, por graça.